Bom, nessa aula nós vamos conversar sobre parcelamento de débitos. Na Lei 8.212, essa matéria ela era tratada no artigo 38. No artigo 38, existia a previsão de parcelamento de dívidas após verificadas e confessadas em até 60 meses. Hoje continua sendo o limite máximo de parcela de 60, mas não é mais a Lei 8.212 que trata dessa matéria, tá? O regulamento, no seu artigo 244, tratava do assunto parcelamento no sentido de regulamentar as disposições que nós vimos nesse artigo 38. Então, eu não posso mais aplicar as disposições do artigo 244, uma vez que o artigo da lei foi revogado, tá? A lei que trata do parcelamento é a Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Trata de parcelamento de tributos federais em geral e neles incluídas agora as contribuições previdenciárias, tá? Essa Lei 10.522, ela dispõe sobre o CADIM, tá? E dá outras providências, entre as quais nós encontramos disposições sobre parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional, com a Procuradoria, né, da Fazenda. Vamos lá. Então, no artigo 10 da lei, nós encontramos disposições sobre parcelamento. Temos que os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nessa lei. Então, o número máximo de parcelas é de 60. Artigo 10, parágrafo único, revogado, não nos interessa. Artigo 11. Para se formalizar um parcelamento, é preciso pagar a primeira parcela, tá? Então, né, o pagamento da primeira parcela é condição para a formalização do parcelamento. Vamos ver aqui o que nos diz o artigo 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13 dessa lei. Então, o que ele diz aqui? Que um indivíduo, um contribuinte, uma empresa, quer parcelar uma dívida, ele vai ter que calcular a dívida com todos os acréscimos, definir o número de parcelas, né, que ele tem condição de pagar, até um número máximo de 60, tem valor mínimo de parcela. Então, quando ele vai dividir, se trata de uma empresa, uma pessoa jurídica, né, não pode dar menos que R$500 mês. Então, se ele dividir por 60, a dívida que ele tem e der R$300 por mês, não é possível. A parcela mínima é de 500, ele vai ter que reduzir o número de parcelas. A primeira dessas parcelas, ele tem que pagar à vista. É condição para formalizar o parcelamento e encaminhar para o parcelamento ser analisado e deferido ou não, tá? Então, observados os limites e condições estabelecidos em portaria do ministro da Fazenda, se for débito inscrito em dívida ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação pelo devedor de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo simples. Enquanto o pedido não for deferido, o devedor ele fica obrigado a recolher a cada mês como antecipação o valor correspondente a uma parcela. Então, ele chega, né, na Receita Federal, pede o parcelamento dele e daí se calcula a dívida, se divide pelo número de parcelas, ele paga a primeira parcela e o processo vai para deferimento ou indeferimento se não houver cumprimento de exigências. Enquanto não houver esse deferimento, tá, o parcelamento não tiver sido realmente concedido, o devedor, ele tem que recolher mensalmente o valor correspondente a uma parcela como antecipação. Ele é obrigado a recolher a cada mês como antecipação o valor correspondente a uma parcela.
Então, formalizou o parcelamento, entregando toda a documentação e pagamento da primeira parcela. Esse, né, conjunto vai para deferimento e ele tem que ficar pagando uma parcela, o valor correspondente a uma parcela a cada mês, como antecipação. Se ele não pagar essa parcela, isso implica o indeferimento do pedido, tá? Bom, os parágrafos 4º a 9º do artigo 11 foram revogados, tá? Vamos examinar aqui o artigo 12. O artigo 12, ele diz que o pedido de parcelamento deferido, então, né, houve a formalização, houve o deferimento, pedido de parcelamento deferido, ele constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação. Então, uma dada empresa parcelou uma dívida, tá? E inicia o pagamento e depois para de pagar, não paga 3 parcelas, rescinde-se o parcelamento, o saldo devedor é inscrito na dívida ativa. Tá? Não precisa constituir o crédito? Não, ele já confessou a dívida e esse valor já é considerado como, né, crédito constituído e já pode-se exigir esse crédito tendo em vista a confissão de dívida. Cumpridas as condições estabelecidas no artigo 11, o parcelamento, tá? Ele foi formalizado, ele foi, né, deferido, existiam todos os documentos, o contribuinte vinha pagando as parcelas, valor das parcelas a cada mês como antecipação. Então, ele vai ser consolidado na data do pedido. O que significa consolidar? Significa verificar o valor originário e aí você vai calcular a multa e juros em cima desse valor e dividir em parcelas. Se acaso, em 90 dias, tá? Contado da data do pedido, não houver manifestação, análise quanto a esse pedido, se considera automaticamente deferido o parcelamento. Enquanto ele não for deferido, o devedor fica obrigado a recolher a cada mês como antecipação o valor correspondente a uma parcela. Quando se defere esse parcelamento, na verdade, quando ele pede o parcelamento, paga a primeira correspondendo a 1/60 do débito. Aí a segunda que ele está pagando, seja já a parcela ou uma antecipação, porque o parcelamento não foi deferido, a segunda parcela já não vai ser 1/60, isso numa condição de ter dividido em 60 parcelas. A segunda vai ser 1/60 mais juro, tá? A terceira, 1/60 mais juro correspondente aos 2 meses. A quarta, mais, 1/60 mais juro acumulado correspondente aos 3 meses. Então, uma parcela não é igual à outra, tá? Porque vai acrescendo juro de Selic a cada mês. É o que ele diz no artigo 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente. Calculada essa Selic a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior ao do pagamento da parcela e de 1% relativamente ao mês em que a parcela estiver sendo efetuada. Então, a primeira, vamos dizer, é 1/60. A outra é 1/60, tá? Se já consolidou o valor aqui nesse primeiro mês, mais 1%. A outra é 1/60 do total da dívida, mais a Selic do mês seguinte, a consolidação, mais 1%. A outra parcela é 1/60 mais Selic, mais Selic, mais 1%. E assim vai. Cada parcela vai sendo acrescida de juros, que a gente chama de juros vincendos. O valor mínimo de cada prestação vai ser fixado em ato conjunto da Secretaria da Receita Federal, na verdade, do secretário da Receita Federal e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa da União,
o devedor vai ter que pagar custas, emolumentos e demais encargos legais. No valor que vai ser parcelado, você tem a inclusão desses montantes, tá? É vedada a concessão de parcelamento de débito, então, que são as situações de dívidas que não podem ser parceladas. Então, é vedada a concessão de parcelamento de débito relativo a tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de subrogação, tá? Então, a contribuição que a empresa desconta do empregado, ela não pode parcelar. Ah, mas se ela não descontou, tá? Ela não descontou e agora ela quer, né, resolver, ela tem essa dívida, ela não descontou a contribuição, não descontou e não recolheu, agora quer parcelar. Mesmo sem ter descontado, ela não pode parcelar, porque a contribuição do empregado é passível de retenção. Então, tem a empresa efetuado o desconto ou não, aquilo que é passível de desconto não pode ser parcelado. Uma indústria adquire produtos rurais de um segurado especial e retém dele, né, as contribuições no total de 2,3% incidentes sobre o valor da produção que foi adquirida. Essa empresa não pode parcelar a contribuição que ela deve recolher na condição de subrogada. Ela desconta do produtor, recolhe. Se não recolheu, não pode parcelar. E se ela nem descontou o que ela deveria ter descontado, aqueles 2,3%, ela pagou o valor cheio para o segurado especial, não descontou dele 2,3%. Ela pode parcelar? Não, porque aqueles 2,3% é passível de retenção. Tá? Existe aí a subrogação, a indústria adquirente não pode parcelar, o que é objeto de subrogação. Também não se pode parcelar, aqui não é contribuição previdenciária, mas já que a gente está aqui, vamos examinar, o IOF retido e não recolhido ao Tesouro Nacional. Não se pode parcelar valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos. Então, o banco recebe os tributos, não repassa aos cofres públicos e depois quer parcelar? Não pode, tá? Vamos lá. Aqui nós temos, tá? A concessão de parcelamento de débito, artigo 14, né, 1 a 3. Aqui nós temos ainda outras situações que não permitem parcelamento. Tributos devidos no registro da declaração de importação, incentivos fiscais devidos ao FINOR, FINAM e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo, pagamento mensal por estimativa do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e da CSLL, recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos, de que trata essa lei aí, tributo ou outra exação qualquer, enquanto não integralmente pago, parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou exação, salvo na hipótese prevista no artigo 14A, que é a hipótese do reparcelamento. Então, se eu tenho um parcelamento com relação a um dado tributo, eu não posso fazer outro parcelamento relativo àquele mesmo tributo, de modo a coexistir dois parcelamentos relativos à mesma obrigação. Tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com insolvência civil decretada, créditos tributários devidos na forma da Lei 10.931 pela incorporadora optante pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação. Então, aqui o que nos interessa realmente são essas duas situações aqui, tá? O que é passível de retenção na fonte não pode ser parcelado e não se pode ter dois parcelamentos coexistindo relativamente ao mesmo tributo. Agora, observadas as condições previstas nesse artigo, é admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido. Então, né, uma empresa tem um parcelamento relativo a contribuições previdenciárias. E essa empresa tem novos débitos, tá? Relativos a contribuições previdenciárias. Ela pode ter dois parcelamentos, parcelamento 1 e parcelamento 2? Não. Mas ela pode pegar o saldo devedor desse primeiro parcelamento, né, juntar com essas contribuições e pedir um reparcelamento,
Débitos antigos, débitos novos vão estar dentro de um mesmo parcelamento, sendo que relativamente aos débitos antigos trata-se de um reparcelamento. Então, no reparcelamento podem ser incluídos novos débitos, tá? Agora, a formalização do pedido de reparcelamento fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela. A gente já sabe disso, tem que recolher sempre a primeira parcela. Mas a diferença no reparcelamento é que essa primeira parcela vai ser de valor correspondente a 10% do total de débitos consolidados, ou 20% do total de débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. Então, se é o primeiro reparcelamento, ela vai poder juntar os débitos antigos com os novos, consolida o valor e paga a primeira parcela correspondendo a 10% do valor total dos débitos consolidados. Agora, se algum dos débitos incluído ali já tem histórico de reparcelamento anterior, a primeira parcela vai ser de 20%, ok? Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata esse artigo as demais disposições relativas ao parcelamento. Então, não pode querer reparcelar débitos onde é vedado o parcelamento desses valores, tá? Tudo que eu aplico ao parcelamento, eu aplico ao reparcelamento. O artigo 14b trata da rescisão de parcelamento e nos diz que implica em imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa da União, o prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não e de uma parcela estando pagas todas as demais. Então, como é que funciona aqui? Aqui pagou, né, parou de pagar 3 parcelas seguidas ou não, rescinde o parcelamento. Pagou tudo, só falta uma, só faltou pagar uma. Então, uma parcela, estando pagas todas as demais, uma parcela ficou sem pagar, rescinde o parcelamento e manda para a dívida ativa. O artigo 14c fala de parcelamento simplificado. O parcelamento simplificado, ele envolve importâncias, tá, que não ultrapassem hoje R$500 mil. Então, pode ser concedido de ofício ou a pedido parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Então, né, o parcelamento simplificado também pode ser em até 60 vezes e tem que pagar a primeira parcela. E nesse parcelamento simplificado, que hoje tem o valor, né, do débito limitado com acréscimos, só pode ir até 500 mil, não se aplicam as vedações estabelecidas no artigo 14. Então, vamos dizer que uma empresa adquirente de produtos rurais reteve contribuições de segurados especiais e não pagou, não recolheu. Ela pode parcelar esse valor? Pode. Simplificado é possível, tá? Por quê? Porque aquela vedação do artigo 14, onde não se permite parcelar tributos passíveis de retenção, não se aplica no caso do parcelamento simplificado. Bom, no caso de estados, Distrito Federal e município, quando eles firmam parcelamentos nos moldes da Lei 10.522, nesse parcelamento estará uma cláusula que assegura a retenção do Fundo de Participação dos Municípios ou do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Então, os parcelamentos concedidos a estados, Distrito Federal ou municípios conterão cláusulas em que estes autorizem a retenção do FPE ou do FPM, tá? Então, isso é dentro da lógica do parcelamento da 10.522. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito desse artigo, será apurado com base na respectiva GFIP, ou no caso de não apresentação da GFIP no prazo legal, estimado, né, esse valor, utilizando-se a média das últimas 12 competências recolhidas anteriores ao mês da retenção prevista no caput, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças. Então, é assim, quando um parcelamento quando um município ou um estado, tá, tem parcelamento
nos moldes da Lei 10.522, no acordo de parcelamento existe uma cláusula que assegura a retenção de valores do FPM e do FPE quando o município não paga as suas obrigações correntes ou não paga de jeito nenhum, não paga o suficiente, tá? Então, a gente tem que saber como é pagar suficientemente as obrigações correntes. Então, as obrigações, elas vão ser acompanhadas tendo em vista o que é declarado em GFIP. Então, o município declarou em GFIP que deve R$100 mil à Previdência. Se ele não recolheu esses 100 mil, tá, vai se fazer retenção no FPM do valor correspondente a essa obrigação corrente que não foi quitada, tá? Se o município nem entregou a GFIP, se verifica qual foi, né, a média das últimas 12 competências recolhidas anteriormente ao mês da retenção e verifica-se sobre que base, né, foi feito. Na verdade, o que me interessa é o valor da contribuição, não é a base. Então, verifico qual é a média das contribuições recolhidas, né, nos últimos 12 meses, e esse vai ser o valor da contribuição a ser retida no fundo de participação. Se reteve maior ou reteve menor, tanto pode ser, né, feita a cobrança de diferenças, tendo em vista a retenção do FPM, o FPE ter sido menor do que a contribuição devida no mês, como se a retenção for maior, é permitido compensar o valor retido a maior. Então, o acordo de parcelamento, ele tem desdobramentos no sentido de assegurar o cumprimento das obrigações correntes dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Porque dentro do acordo de parcelamento está assegurado a Receita reter parte do fundo de participação para garantir a quitação da obrigação corrente que não foi quitada, tá? Mensalmente, a Secretaria da Receita Federal e a PFN, Procuradoria-Geral da Fazenda, PGFN, né, da Fazenda Nacional, vão divulgar nos sites, né, demonstrativos dos parcelamentos concedidos no âmbito de suas competências. A Receita e a Procuradoria, no âmbito de suas competências, vão editar atos necessários à execução do parcelamento da Lei 10.522. Nessa lei foi concedido também um parcelamento especial, tá? Vejam que esse parcelamento, ele não dura para sempre, é um parcelamento que abrange débitos vencidos até 31 de julho de 98. Quando essa lei saiu, tá? Ela concedeu aí um parcelamento especial para débitos vencidos até essa data. Débitos posteriores a essa data, parcelamento convencional de 60 parcelas, tá? Encerramos aqui a nossa aula. Na próxima aula, vamos começar a conversar sobre o perfil contributivo das empresas, microempresa, empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Até lá, gente.